Bom dia, paz do Senhor. Vamos ler hoje Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Essa versão que eu li foi a transformadora, mas eu quero ler que está aqui no slide com vocês, que é a versão JFA, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem ter trabalhado em vão. Então, eu quero tratar aqui com vocês três pontos importantes desse texto que Deus me fez olhar, né, de uma forma mais profunda. De fato, quando nós estudamos a neurociência, a ciência que estuda, né, a formação do cérebro e como que tudo acontece dentro da nossa mente, relacionado aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, o ato de reclamar, de murmurar, ele produz excesso de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio em excesso, ele promove um mal-estar no nosso corpo, ele promove esse excesso ele promove um sentimento de inquietude, um sentimento de insatisfação. Então, a murmuração, a reclamação, ela traz consigo um peso para a alma, e isso afeta todo o nosso sistema neural, afeta todo o nosso sistema nervoso. Por isso, então, Paulo, ele foi muito pontual, né? Filipenses Paulo, quando está falando aos Filipenses, ele está dando uma orientação bíblica e científica, orientando os irmãos nos orientando, né, que nós devemos fazer tudo sem reclamar. Porque quando nós reclamamos das coisas, nós vamos adoecendo. E aí é interessante que ele vai dizer que nós devemos fazer as coisas sem reclamar e sem discussão, sem contenda. Não é só sem reclamar, mas é sem discutir, sem brigar, porque todo esse processo de irritabilidade que esse hormônio produz no nosso corpo, ele vai gerar instabilidade emocional. Olha que tremenda a palavra de Deus, né? Então, quando eu entendo os processos da vida, quando eu observo o que está acontecendo ao meu redor, quando eu me mantenho lúcido, né, lúcida no processo, eu consigo gerenciar as minhas emoções para quê? Para estar diante de Deus irrepreensível e sincero. Então, vamos imaginar uma situação que de repente hoje aqui, por exemplo, aqui onde eu moro hoje está chovendo e está frio. Provavelmente hoje tem pessoas que estão acordando e estão reclamando: Poxa, hoje é domingo, meu dia de folga, está chovendo. Em contrapartida, tem pessoas que acordaram e falaram: Nossa, que bênção, hoje é meu dia de folga, está chovendo, eu vou ficar em casa, vou descansar, vou arrumar as coisas que precisam. Então, a forma como nós vemos as coisas e a forma como nós fazemos as nossas atividades, as nossas tarefas, vai contribuir para o nosso bem-estar ou não. E é importante nós falarmos sobre isso, por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita para nos conduzir
na nossa vida diária. A Bíblia ela não foi escrita para nós vivermos no futuro. A Bíblia foi escrita e foi deixada como testamento para nós aplicarmos ela no dia de hoje. Então, se eu hoje tenho coisas a fazer, situações para resolver, pessoas para lidar, eu preciso lembrar que eu tenho que ser grato, que eu tenho que observar a situação e ver ali qual a oportunidade que eu tenho de mostrar Cristo naquela situação. Então, Paulo diz que quando nós fazemos as coisas sem murmurar e sem briga, sem contenda, nós, aos olhos de Deus, estamos sendo vistos como filhos que estão irrepreensíveis, que estão de acordo com a palavra de Deus. E com isso, nós estamos sendo luz naquela situação e estamos retendo a palavra, ou seja, retendo a palavra, esse conhecimento eu tenho. Então, hoje eu tenho o conhecimento de que reclamar me traz doença, não é bom, e aos olhos de Deus também não é agradável, e eu não quero viver uma vida inteira correndo em vão. Por isso que ele diz no versículo 16: retendo a palavra da vida, para que no dia que nós encontrarmos o Senhor, nós possamos nos gloriar de não ter vivido em vão. Então, pessoas que reclamam, pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo, nada está bom, elas é um processo que ele vai se tornando um hábito. E quando as coisas ruins se tornam um hábito, elas corrompem a nossa alma. E a alma corrompida afeta a conexão com Deus. E por isso, então, fazei sem murmurar. Para quê? Para se tornar irrepreensível e sincero filho de Deus, retendo esta verdade, retendo esse conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos direciona. Entretanto, depois que eu a ouço, ela tem que ser para mim o alimento que eu vou consumir para que eu possa estar saudável. E isso é muito importante para nós, porque nós temos aqui uma direção, um senso de direção que a palavra está nos dando. Então, hoje, pode ser que você talvez não esteja satisfeito com a sua vida. Pode ser que de repente esteja acontecendo alguma situação com você que não está boa. Talvez pode ser que seja no seu casamento, pode ser que seja na sua relação com a sua eclésia, na relação com os filhos, com algum amigo, um colega de trabalho, algo que talvez não aconteceu, algo que talvez não foi bom. Mas quando você olhar para essa situação, lembra dessa passagem, diga: Pai, eu vou agradecer, porque eu sei que tem algo de bom nessa situação. E o que poderia ser de bom em uma situação ruim? A oportunidade de você deixar Cristo brilhar através de você. A oportunidade que você tem de ser diferente para aquela pessoa do que ela está sendo para você. E aí é que está, eu acredito que esse é o momento onde nós começamos a amadurecer ainda mais, começamos a crescer ainda mais. E aí tem o texto de Provérbios também, Provérbios 21, 2, que diz assim, a partir do versículo 2, né? Provérbios 21, a partir do versículo 2, diz: ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Agora, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Vamos conectar os textos? Deus, ele sonda o nosso coração. Por mais que às vezes nós
tenhamos uma atitude de tentar esconder alguma situação que está acontecendo, não falar sobre algo que está nos incomodando, Deus ele sonda o nosso coração. E Deus, ele está observando a nossa atitude, nosso comportamento em relação àquilo que nós estamos vivendo. E aí ele diz que é muito melhor, Deus se agrada de nós fazermos o que é certo e justo, do que nós ficarmos oferecendo sacrifícios. Deus não quer nosso sacrifício. Deus não precisa de nada que é nosso. Nós precisamos de Deus. Então, quando eu conheço a palavra diz para mim: não reclame sobre as coisas. É diferente de você lutar por um direito seu, de repente você foi lesado num negócio, você precisa. É diferente. Nós estamos falando aqui de uma atitude de uma pessoa que reclama. Então, se hoje eu sei que reclamar me adoece e desagrada a Deus e me adoece, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que é certo e o que é justo. Eu preciso agradecer. Porque eu posso jejuar, eu posso ir para o monte, eu posso fazer campanha, mas se eu reclamo, nada vale. Porque Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a nossa obediência. O que que é obediência? É eu pegar o que a palavra me ensina e praticar isso, colocar isso em prática. É isso que Deus espera de um filho, que o filho pratique a sua palavra. Então o Senhor se agrada que nós venhamos fazer o que é certo e justo, porque Deus não quer mais sacrifícios. Deus espera a nossa obediência. E aí então o autor de Provérbios ele vai dizer: aquele que planeja bem e trabalha com dedicação prospera. E aí vamos lá, vamos conectar todos os textos dentro da temática. Vamos agradecer mais, vamos ter uma atitude mais positiva, uma atitude mais bíblica no quesito sermos mais gratos, até por aquilo que parece não estar sendo bom. Então, planejar o seu dia, se você observar que você está reclamando, que você está vendo algo negativo em tudo, você mesmo precisa agora pegar esta palavra e falar: a partir de hoje, eu vou agradecer mais. E toda vez que agradecemos e nos sentimos gratos por algo ou por alguém, este sentimento, ele aumenta os nossos índices, os nossos níveis dopaminérgicos. Então, a dopamina, ela é esse neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pelo humor, pelo prazer. Olha, em contrapartida, que nós vimos lá atrás que o cortisol traz doenças, inflamações, quando você agradece, você produz um hormônio natural. E esse hormônio natural vai regular o seu humor, vai trazer aí um sentimento de felicidade, de leveza, de satisfação, porque você vai ativar o seu sistema de recompensa. E é por isso que a palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, quanto mais nós agradecemos, mais coisas boas acontecem. E quanto mais reclamamos, mais coisas ruins acontecem. Então, a palavra está nos convidando hoje para sermos gratos. Então, o tema de hoje é: agradeça mais. Agradeça. Olha, hoje aconteceu uma situação muito ruim dentro da minha casa, mas obrigada a Deus, porque tu estás comigo. O motivo pelo qual nós devemos sempre agradecer é que Deus está sempre conosco. Então, nós sempre teremos um motivo para agradecer. E o motivo mais importante para agradecer é: obrigada, Pai, tu estás comigo nessa situação. Pai, obrigada porque tu estás comigo nesse luto, tu estás comigo nessa separação, tu estás comigo nesta perda, tu estás comigo nesse processo de enfermidade, tu estás comigo. Então, quando você começa a reconhecer a paternidade de Deus, agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, olha,
Vamos fazer isso agora, onde você está, começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer Ele, agradece Ele por tudo que você tem no seu agora que está sendo gerado no teu coração. Começa a agradecer e falar: "Pai, obrigada pela minha casa, obrigada pela cama que eu dormi, obrigada, Senhor, porque eu posso sentar, eu posso comer, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada, Pai, pela tua misericórdia, pela salvação, obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, obrigada, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és bom. Obrigada pela tua bondade, Pai. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada, 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 Pai. Te amamos, te amamos, te amamos. Obrigada, Pai. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Você foi sincera, você agradeceu a Deus. Olha, agora quando você respira, você está mais leve, porque você é o filho, é a filha que aos olhos do Pai está irrepreensível. Você é uma pessoa grata. Então, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Quanto mais você agradece, mais os seus índices dopaminérgicos são desenvolvidos, mais alegre você se torna, mais sorridente você se torna. Então, agradeça em nome de Jesus.